consegui arrumar, né? Deus é conosco, irmão. Onde nós estivermos, Deus é conosco. Né? Abrir a palavra aqui de Deus. Leandro? Deus abençoe a vida das pessoas que vão conectar nesse momento. Que Deus é maravilhoso, né, mano? Deus vem abençoando você, a sua casa, a sua família, aonde você se encontrar, que seja um bênção na casa do Senhor, né? Na presença do Senhor, possamos ser bênção. Né? Vamos cantando uns louvores aqui, ó. Tem um aqui que é bonito, irmão. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Irmão, tem que atender aqui. É só começar a fazer. Eita, Deus maravilhoso. Amém? Que Deus venha abençoando a vida de vocês, irmão. Aquilo que nós possamos fazer, vamos fazer. Não vamos deixar para amanhã não, né, irmão? Aquilo que Deus mandar nós fazer, vamos fazer. Ou não é? O Espírito de Deus está aqui. Vamos cantar esse aqui, irmão. Esse aqui também é muito lindo, ó. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Eita glória, que Deus venha abençoando você que está aí conectando. Vamos compartilhar, irmão, vamos compartilhando aí, vamos deixando o seu like, vamos fazer a palavra de Deus, né? E de Deus chegar a várias pessoas, né? Aí que tem uma pessoa aí, ó, precisando de ouvir uma palavra de Deus, porque Deus é o que cura, é o Deus que traz a paz que necessitamos, né? É Ele que preenche nosso vazio que sentimos. Sem Ele nós não somos nada, né? Senhor, formoso és. Que Deus é maravilhoso, né, irmão? Santo é o teu nome, Senhor. Venha o teu reino. Olha, esse louvor aqui também é muito bonito, ó. Sobre as ondas do mar, 467 aqui, ó. Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo
caminho abriu. Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão pode bem te suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Deus é maravilhoso, né? Como Deus é bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. É, né? Outra chuva. Deus é maravilhoso, né, irmão? Que Deus venha abençoar a vida de vocês, onde vocês estiverem. Que Deus é tremendo. Pegando gripe. Eu tomei muito sol hoje, hoje tá calor. Hoje não tá chovendo, não tá frio. Hoje o solzinho apareceu. Como é que Deus é bom, né? A gente tem que aprender a agradecer mais grato, né? Agradecer mais a Deus do que pedir e reclamar, né? Reclamar, Deus não gosta de reclamação, né? Avante eu vou, para entrar no céu na divina. Eu não lembro do tom desse louvor. Deus é fiel, Senhor. Esse também é bonito aqui, irmão, né? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso
descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando enfim vier chamar nos céus, com serafins irei morar então, me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus. Meio fora do ritmo, né? É assim mesmo, a gente vai aprendendo assim, a gente guia-me sempre, né? Ah, isso aqui também, isso aqui é bonito, né? Vamos treinar ele. Dá uma aguinha aqui. Esse também é bonito. Sabia? Esse aqui é lindo, ó. Quer ver? Esse aqui é pra vocês fortalecer a fé. Aguinha pra garganta. Ó. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir. Descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelos jardins e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Eita, Deus maravilhoso, né? Que Deus venha abençoando a nossa tarde, nosso dia, né? Que Deus possa ser a referência para nós todos, né, irmão? Que
Que Deus abençoe a cada pessoa que vai conectar e que vai compartilhar, que vai ver essa live, sabe? Essas lives é para exaltar o nome do Senhor, mano, que Ele cresça cada vez mais, sabe? Que a palavra dele vem entrando no coração das pessoas e trazendo transformação, sabe? Trazendo um novo renovo espiritual, assim, você, aquela alegria que faz tempo que você não sente, você vai começar a sentir de novo, sabe? Começa a deixar Deus a trabalhar na tua vida. Traga Deus a existência na tua vida, irmão. Não fique só ouvindo, não. Começa a praticar, irmão. Começa a praticar a palavra de Deus. Você vai ver como é que Deus vai fazer a mudança na tua vida. Creia. Sabe? Sabe por quê? Olha como é que é bonito aqui a passagem de Deus aqui, ó. Aqui em Mateus 19, versículo 13. Olha que Deus, olha que Cristo falou. Ó. Depois trouxeram crianças a Jesus, para que lhes pusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos as repreendiam. Então Jesus disse: Deixe vir a mim as crianças, e não as impeçais. Sabe? Não a impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Viu? Se a gente não for semelhante, igual uma criança, não vamos para o céu. Sabe? O reino do céu é assim, irmão. Criança não tem maldade, irmão. Sabe? Criança se sente quando ela é nova, se sente alegria, paz. Não. Pode parar quando uma criança, quando é recém-nascida, pequena, sabe? Ela dá um sorrisinho, você já fica tudo, né? Eu sou assim, ultimamente tô assim. Aí a criança sorri, já fico, até eu fico sorrindo. Eu gosto de ser criança. Né? Porque Deus é tremendo, mas se a gente não for igual, sabe? Miguel Lima, opa, Deus abençoe tua vida. Obrigado por estar compartilhando aí, estar assistindo a live. Que Deus venha abençoando sua vida. Que Deus venha fazendo morada aí no teu coração, onde você se encontrar. Amém? Que você seja também um porta-voz da palavra de Deus aí, ó. Transmita a palavra de Deus aí onde você está. Abençoa. Abra a boca agora e fala: Deus te abençoe. Que Deus esteja contigo. Que Deus é maravilhoso, não é? E Deus é maravilhoso mesmo, sabe? Quando Deus ele quer trabalhar na vida da pessoa, ele trabalha. Vamos ser igual criança. Vamos levar a palavra de Deus. Vamos ser o sal da terra. Porque nosso país está precisando. Está precisando de pessoas levantarem de novo. A palavra de Deus, ela chegar lá no topo, como sempre foi. Por isso que nosso país é o que é hoje. Né? Mas estava na hora da gente começar a levantar. Né? O povo de Deus mesmo, se levantar. Pessoas de Deus, homens de caráter, mulheres de caráter. Deus quer que nós nos levantamos, sabia? Ele quer fazer um avivamento nesse país, mas tem que começar por nós mesmos, começar a se ajudar um ao outro aí, ó, fazer a diferença, falar que, para mostrar para esse povo que Deus é conosco. Quando a gente falar de Deus, eles sentirem e verem Cristo em nós, né? Sinto prazer em te seguir. Né? Que Deus venha abençoando grandissimamente a vida de vocês, mano. Aqui, ó, a passagem aqui para nós refletirmos, mano. Que Deus venha abençoando grandissimamente mesmo. Muito obrigado a vocês que estão conectando aí, que estão me ajudando a fazer dessa live um dia melhor. Uma live especial, né? Ela é tão especial quando as pessoas participam, quando as pessoas compartilham. Sabe por quê? Que Deus está tocando no coração de vocês. E vocês vão ser usados para levar essa palavra para mais pessoas. Eita, Deus é maravilhoso, mano. Isso que é para nos fortalecermos, eu e você, ó, quando nós passamos por situações difíceis da vida, preste atenção. Em Mateus, capítulo 14, versículo. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem do outro lado. E fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. Sabe? Cristo manda a gente ir. Mandou aqui, ó, pra você ver como é que é bonito. Os discípulos obedeciam o que Cristo falava, não ficavam indagando, ficavam discutindo, sabe? Eles sempre atentos ao que Deus falava. Deus mandava eles ir, eles iam. Né? E quando Deus manda a gente ir, nós vai. Quando Deus fala, fazei, nós faz. Ou nós vai criticar? Já parou para pensar? Quantas vezes a gente mais discute, mais fica pensando se é ou não vai, ou, né? Se é realmente ou não.
E eles foram para o outro lado. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. A importância da gente orar, mano. Deus, em cada versículo que você lê aqui da Bíblia, ele tem uns ensinamentos: obediência, oração, né? Quando a gente obedece a Deus, ora para conversar com Deus, expor nossos problemas, nossas aflições, nossas dúvidas, né? Nossas tristezas, nossas decepções, a nossa vida no geral, apresentarmos a Deus, Ele vai fazer a diferença, irmão. Ele vai agir, sabe? Porque Deus, Ele trabalha, sabe? Deus, Ele quer o melhor para os seus filhos. Ele não quer o mal. Igual Ele fala, assim, né? A gente que é meio ruinzão, né? Que a gente é meio xarope mesmo. Sabe dar coisas boas aos seus filhos? Imagine Deus que está no céu. O que não vai dar se a gente pedir, né, né? Mas também a gente tem que andar direito, né, irmão? Não adianta também só querer que Deus faça, 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 e a gente não faz nada por Ele, sabe? Ele pede obediência, e quando a gente obedece e segue os seus mandamentos, a gente se dá bem, irmão. A gente não se dá bem por causa disso, sabe? A gente procura a felicidade em lugares errados, sabe? A felicidade está aqui em servir a Deus. Em servir a Deus é a melhor felicidade que a pessoa pode ter. Porque todo o preenchimento, todo o vazio que a pessoa sente, é Cristo que preenche, né? É o amor de Deus que vai nos preencher esse vazio. É a criação vai sentir falta do Criador, né? E é o Criador que preenche esse vazio que a criação não sente, né? Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava longe. Ele ficou orando até de tarde, então até a noite, não. O Cristo ficou um bom tempo orando, então, né? Você vê, a gente, quantas horas a gente consegue orar, mano? Ora. Ou chutar em minutos, quantos minutos você aguenta orar para Deus? Quantos minutos você aguenta conversar com Deus? Sabe, conversar mesmo. Se expor com Ele. Agradecer tudo o que Ele já tem feito por você. A gente não aguenta muito tempo, né, mano? Porque a gente já começa a repetir um monte de coisa quando começa a orar demais, né? Com 10 minutos, vai lá. Daqui a pouco você já começa a repetir. Né? A gente tem que aprender, mano. Aprender a orar. Colocar na coisa de Deus. Deus falou aqui, ó. Obedecer e orar. Sabe? Já estavam a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O barco estava lá, ele estava lá no alto mar, lá, né, longe já, e as ondas lá batendo. O vento estava sacudindo o barco estava quase afundando, sabe? E às vezes esse mar aqui representa as dificuldades da vida da gente, irmão. A gente tá no barco ali, sobre o mar lá, indo naquele barco. E as dificuldades, os problemas, as provações que nós temos que passar nessa vida, vem com tudo, né? Tem vezes que o inimigo é tão feroz que fecha o tempo, aquela tempestade, a gente não vê solução, né? Fica até com medo, né? Fala, nossa, e agora estamos sozinhos aqui. Mas a gente nunca está sozinho, a gente esquece quem nos mandou ir, né? Quem mandou eles ir aqui, os discípulos? Cristo. Cristo pega o barco e vai, sabe? Cristo mandou. Só que aí você pensa, mas como é que é? Se a gente vai, é para ir só? Ele não vai, ele falou que ia ir depois, né? Cristo ia com eles. Eles iam atravessar pro outro lado. Mas como Cristo ia se ele não estava no barco? Né? Aí as dificuldades vêm. Só que Cristo não abandona, mas quando a gente chama ele vem ao nosso encontro. Sabe? Alta madrugada, dirigiu-se Jesus a ele. Cristo não abandonou. Cristo foi andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Aí, eles viram a visagem lá, né? Como diz aqui no nosso estado aqui. Viu uma assombração lá, uma visagem. Ficaram com medo. Ah, irmão, mas eu vou falar a verdade, se a gente tivesse também no meio deles lá, né? Naquela situação que eles se encontravam. Vendo Cristo andar pelo mar, não tinha visto, né? Vendo aquela pessoa vindo andando sobre as ondas do mar, né? Sobre o mar. Imagina, o que você fazia, irmão?
né? Ah, eu acho que eu pulava no mar. De medo, sabe? Eu acho que eu pulava. Porque não tinha pra onde correr, né? Ou pulava no mar ou enfrentava a visagem. Só que era Cristo, irmão. Cristo estava ali, sabe? E gritaram de medo. É um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sabe? Não tenha medo. Tenha fé, rapaz. Tem coragem aí. Sou eu, sabe? Não tenha medo, sou eu. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Ó, Pedro, ó, se é realmente Deus, se é realmente Cristo, que eu vá até ele. Aí Cristo respondeu, né? Venha, respondeu. Nesse momento, irmão, olha que bonito, ó, ó, que lição que a gente aprende que essa fé de Pedro, sabe? Se quer viver o sobrenatural de Deus, irmão, tenha fé, sabe? Crê em Deus. Se o Senhor, se é realmente isso que o Senhor quer, eu vou fazer. É isso que o Senhor quer, Senhor? É isso mesmo que é para mim fazer? Então eu vou fazer. E na hora, no momento que Pedro focou em Cristo, sabe? Em Cristo ele andou sobre o mar. Ele viveu o sobrenatural de Deus, né? Sabe? Ele começou a sentir o sobrenatural de Deus, sabe? Aí sim, irmão, quando a gente começa a viver e colocar a fé em Deus, muda. E como muda? Pedro, naquele momento que ele colocou o foco em Cristo, não ficou olhando para as situações ao seu redor, mas creu em Cristo, o milagre começou a acontecer na vida dele, porque ele começou a sentir o sobrenatural da vida dele e começou a andar sobre as águas, sabe? Será que a gente tem esse poder aí, essa fé que ele teve naquele momento e viveu o sobrenatural de Deus? É, né? É isso que Deus quer da gente, que a gente tenha fé, mano, sem duvidar em teu coração que Ele vai fazer e Ele faz, que Ele é poderoso para derrubar muralhas, derrubar gigantes, abrir o mar. Esse Deus, ele tem poder, só que ele exige que a gente creia nele, se arrependa dos nossos pecados, porque a gente peca muito, né, irmão? Se arrepender dos pecados para poder, porque o pecado nos afasta de Deus. Não é à toa que Cristo perdoava os pecados, né? Seus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Porque cada vez que a gente peca, irmão, nós se afastamos de Deus e a gente não consegue ter acesso à intimidade com Deus. Deus vai falar conosco desde quando a gente começa a andar, trilhar o caminho de Deus. Aí a gente começa a viver o sobrenatural de Deus. Pedro foi aprendendo, porque Pedro era meio turrão também, né? Mas ele foi aprendendo, né? Ele foi se moldando, ele foi mudando o seu caráter, a sua visão. E Deus, ele tem planos bons para todas as pessoas, irmãos. O plano dele é tão perfeito que o inimigo, ele sabe disso e fica tentando impedir ele e a palavra dele se cumprir na tua vida, porque depende de mim e de você crer. Vai depender de outra pessoa. O inimigo vai até tentar manipular o jeito dele para as pessoas não alcançarem a salvação, ou não alcançarem a palavra que liberta, que cura, sabe? Aí sim, Deus vai fazer um milagre na vida da pessoa. Mas crê, mano. Crê que Deus é. Pedro creu, sabe? Ele viveu o sobrenatural, isso que é o bonito, irmão. Deus fala, não tenha medo, creia somente. Se você crer, você verá a glória de Deus. A gente teima em não crer em Deus, irmão. A gente deixa se levar por palavras que nos derrubam pelo mal, sabe? A gente vê uma pessoa caída, a gente já se derruba. Ah, não, aí, ó, isso aí, ó, falava que era de Deus, é isso. É devia de orar pelo irmão que caiu, ou pela irmã que caiu, quem sei que sejam. A função do cristão é orar pelo seu próximo, ajudar o seu próximo. Lembra lá da passagem lá do bom samaritano? Sabe, quem passou lá para ajudar era um samaritano, que nem ajudava as pessoas, eles viviam em briga, não se davam bem.
Foi um estranho que ajudou aquela pessoa que estava caída, irmão. E os doutores da lei passavam e nem olhavam. Sabe? Deus quer isso, irmão. Ele quer que a gente volte ao primeiro amor. Sabe aquele amor que você não vê de dificuldade, mas você quer de coração louvar a Deus, adorar a Deus, sabe? Sente bem, sente alegria. Você sente o amor de Deus dentro de você. Sabe, a paz reina. Que a gente possa voltar a esse primeiro amor, mano. Sabe, sentir, quando você falar de Deus, você sentir aquela paz, a presença de Deus realmente, sabe? Para nos guiar. Porque quando a gente tem a presença de Deus, irmão, a gente guia, mano. Deus nos guia, né? Deus é maravilhoso, irmão, sabe? Mas quando a gente começa a buscá-lo, sabe? A gente começa a buscar e entender o propósito dele na nossa vida, irmão. Mas isso é de pessoa para cada pessoa, sabe? Cada pessoa vai ter que procurar e entender o que Deus tem para sua vida, irmão. Porque um dia todos nós vamos prestar conta daquilo que falamos, irmão, daquilo que fizemos. O que você anda plantando, o que você anda fazendo pelo seu próximo aí? Ou por você mesmo. O que você anda fazendo? Pois um dia vai prestar conta de todas as palavras que nós lançamos inúteis, que derrubamos as pessoas, não levantamos. Você está preparado realmente para ouvir o que Deus tem para falar para você? Naquele momento que todos vamos ser julgados? Que é fácil, né? Condenar as pessoas é muito mais fácil. Jogar pedra. Cristo falou, né? Lembra aquela passagem da mulher lá que foi condenada? Que foi pega em adultério? Logicamente ela estava pecando, não estou passando mal em pecado, não. O que Cristo fez? Mas Cristo viu a situação daquela pessoa. Cristo se compadecia. Sabe? Porque quem estava julgando ela eram os próprios pecadores. Pessoas que tinham um pecado maior ainda. Sabe? E ela, ali, o que ia acontecer com a mulher? Eles iam matar a mulher. Sendo pecadores, né? Sendo pecadores. E hoje acontece o quê? A gente julga as pessoas. Bota um vídeo, principalmente na internet. A internet é fogo, irmão. Porque a internet, ela bota um slogan ali. E as pessoas acreditam naquele slogan lá, nem se interessam em procurar. Aí vai nos comentários pra você ver, irmão. A condenação que as pessoas fazem. Crucificam as pessoas. Apedrejam. Se tivesse pedra, irmão, apedrejava. Sinceramente. Isso que eu falo. Cristo ainda falou. Eles chegaram com aquela mulher, né? Ó, o que nós, pela lei, nos manda apedrejá-la, né? E aí o que eles falaram? O que tu dizes? Né? E Cristo só de boa, né? Porque ele sondava o coração das pessoas, sondando. E Cristo só de boa. Aí ele falou assim, né? Desenhando lá, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Era, a hora caiu as escamas dos olhos daquelas pessoas e viram que eles eram pecadores. O que ela fez era pecado, mas eles também tinham pecado. Né? E é fogo, irmão. Cristo veio para nos redimir. Né? Ele veio para nos redimir, irmão. Porque Deus é tremendo. Deus, ele tem um amor, mas o ser humano, ele foca mais pro lado do mal, irmão. A gente tem tendência, né? A gente foca mais pro lado do mal. Preste atenção nos comentários. Eu falando de Deus, quantas pessoas estão glorificando? Quantas pessoas estão dizendo aleluia? Né? Ou qualquer pregação, irmão. Vê quantas pessoas dão glória a Deus. Ou dão um testemunho daquilo que Deus faz. É difícil, irmão. Aí depois, né?
Aí fala, nossa, mas Deus não trabalha na minha vida. Mas o que teu coração tá cheio do quê? Me diz. Do que o coração tá cheio, irmão? Como você quer que Deus trabalhe se você nem acredita na palavra de Deus? Sabe? Como você vai acreditar, quer que Deus trabalhe se você não acredita na palavra dele? Cristo mesmo, como é que ele vai trabalhar em sua vida se você não acredita? É, né? Não é verdade? Deus, ele fala a dureza do coração do ser humano que leva à maldade, irmão. Sabe? O que você tem dentro do teu coração, você vai expor para fora. Se o teu coração tá cheio de maldade, você vai expor toda essa maldade para fora, com vontade. Mas quando o teu coração tá cheio de bondade, você vai expor coisas boas. E vai viver coisas boas. Agora, quando não, você vai ficar nesse rancor aí a vida inteira, só se corroendo, mas você está se alimentando daquilo. É, né? Não é verdade? Que Deus venha mesmo transformar as pessoas, irmãos. Que ela venha ter mais amor pelo próximo mesmo. Mais amor por Deus, assim, ó. Mostrar o que Deus fez na minha vida. Ai, que coisa, eu era assim. Mas Deus, ele muda, hoje Deus fez isso comigo. Deus me transformou, Deus me deu uma cura, eu não tinha para onde ir, Deus me concedeu um lar. Eu estava à procura de um marido bom, Deus me concedeu uma pessoa boa. A gente mesmo, com as nossas palavras, sabe? A gente automaticamente se amaldiçoa porque a gente mesmo pragueja contra a gente mesmo. A gente traz maldição para nossa própria hora. Aquela pessoa é uma praga, aquela pessoa não sei o que, amaldiçoa a pessoa, sabe? Vai falando palavrões. E aqueles palavrões, mano, tem um sentido, sabe? Cada palavra que sai da tua boca tem um sentido. Então cuide do que você está pensando aí, que você está dentro do teu coração. É, né? Porque a boca fala porque o coração está cheio. Não é verdade? Então, que o teu coração esteja cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, que os frutos do Espírito Santo, não só falar em línguas, irmão, sabe que é um dom também bonito, mas que os frutos do Espírito Santo estejam em nós, né? Que Deus fala, a gente vai ter, quando a gente está com o Espírito Santo, a gente produz frutos. Qual que é os frutos que estão em você? Pare para analisar, irmão. Por que tantas pessoas sofrem? Olha para você ver. Numa live aqui, pequena desse, que não tem muito acesso, irmão. As pessoas já vêm uns comentários que é para destruir a gente. Irmão. Imagina o que Deus, Cristo não aguentou naquela época. Sabe? As pessoas cheias de rancor, maldade. Você vê nos comentários que as pessoas estão com raiva. Estão cheios de ódio. Meu Deus. Que é isso, né? Por isso que as pessoas sofrem, irmão. As pessoas não buscam Deus. E se estão buscando de um modo diferente. Que peçam a Deus, ó Senhor, vem me trazendo essa paz. Vem me trazendo essa sabedoria. Vem me trazendo a sua presença em mim. É, né? Aí sim, na hora que você tiver experiência com Deus, sabe? Você começar a ter intimidade, você sentir a presença de Deus e ver o que Deus faz, aí sim você vai começar a crer. Pedro, no momento que ele focou em Cristo, ele viveu o sobrenatural da vida dele, mano. Assim pode ser eu e você. Bota Deus na tua vida, bota Deus em primeiro lugar, creia. Se alimente de coisas boas, mano. Enche o teu coração de alegria, de paz, de amor. As coisas ruins, arranque do seu coração e jogue fora. Eu não quero isso pra minha vida. Apartai-vos de mim. Essas coisas ruins, hein? Começa a viver coisas boas, né? Que Deus é maravilhoso, mano. E Pedro, Senhor disse, se és tu, manda-me ir até o encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele, venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Sabe? Ele andou
perante as águas, sobre as águas, e foi em direção a Cristo. Em que direção você está indo, irmão? Com essas palavras, o que você está dizendo? Quando Deus fala, meu povo padece por falta de conhecimento, olha a palavra que nós temos aqui, irmão, é só vocês ler. Ler e praticar, irmão. Irmã, sabe? Trazer para vocês. Sabe? Começar a viver, irmão. Não é fácil mesmo, não. A gente erra, a gente tem errado, a gente é ser humano, a gente tem falhas, sabe? Mas como Cristo, ele reconhece que todo ser humano peca, irmão. E aqueles que nos julgam são mais pecadores que nós ainda, porque eles também cometem pecado. E o que Cristo nos ensina? Orai um pelos outros. É aquele que estiver fraco, o outro ore para levantar, irmão. Sabe? Que Deus venha tendo misericórdia da gente e venha dando entendimento para as pessoas, sabe? Para as pessoas terem um encontro realmente com Cristo, para ter mudança, irmão. Se a mente não mudar, o foco, a mente das pessoas não mudarem, mente de Cristo, voltar a ter mente de Cristo realmente, o nosso país, nem as pessoas, nem as situações que elas se encontram não mudam. Não mudam, irmão, porque eles vão ficar procurando a mesma coisa sempre. Deus vai livrar eles, vai livrar das situações onde se encontram, eles vão voltar de novo na mesma situação. Igual o povo do Egito, Deus não tirou ele da escravidão, né? Tirou daquela escravidão onde se encontravam, clamaram, no momento pior da vida deles, clamaram. Eles clamaram a Deus, Deus ouviu. Mandou Moisés lá, tirou eles do Egito, fez de tudo para aquele povo, mano. Fez de tudo. E se você parar para pensar, irmão, Deus faz a mesma coisa hoje. Faz de tudo para conosco, cada um. Mas o que a gente faz, irmão, em troca? O que a gente faz para Deus em troca? Nem precisa trocar, irmão. Era agradecer porque a gente depende de Deus. Não é que Deus depende da gente, não. Sabe? E esse Deus, ele nos sustenta, irmão. Ele nos carrega pela mão. Ele nos leva às águas tranquilas. Que Deus possa dar essa paz aí que vocês necessitam, né? Que eu vejo que necessitam mesmo de paz. É, né? Muitas pessoas necessitam da paz de Deus. Cristo fala, paz do Senhor, que essa paz venha reinar no seu coração, que desse teu coração brotem coisas boas, dê frutos bons. Na hora que você começar a colocar Deus, irmão, e mudar seus pensamentos, começar a focar em Cristo, igual Pedro fez, vai viver o sobrenatural aqui, ó. Sabe por quê? No momento que a gente foca em Cristo, a gente vive o sobrenatural de Deus na nossa vida. Transformações há de acontecer transformações, mudanças, não só na mente, mas comportamental também. De repente a gente é meio, né, igual Pedro ranzinza, fala o que vem na boca, sabe? Não para pensar, analisar se vai ofender aquela pessoa ou não. Ter domínio próprio, até da língua, amigo, dominar a língua, colocar um freio nessa bocona, sabe? Para não se prejudicar também, né, mano? Porque a gente se prejudica, com a boca da gente mesmo, a gente se prejudica. Ah, né? Segurar, mano. Frear a boca. Porque muitas vezes a gente peca e quando a gente diz palavras, sabe? Palavra tem poder. Deus fala. Poder sobre a vida e sobre a morte, mano. Tem poder para levantar e para destruir. O que você anda falando aí? Você já falou de Deus hoje com uma pessoa? Você já falou que Deus é muito maravilhoso? Já disse igual um vídeo lá, fala, bom dia Deus, alegre. Agradecer o teu dia hoje. É difícil, não? Mas quantas vezes você criticou já hoje? Quantas vezes você detonou uma pessoa hoje? Quantas vezes você falou mal de uma pessoa hoje? Ou xingou, falou palavrão, maltratou? Tem que pensar, a gente mesmo tem que analisar o que a gente anda fazendo, irmão. Se a gente está agindo como Deus agiria, como Cristo agiria, ou a gente está agindo como o maligno quer. Né? Mas quando parou no vento e ficou com medo, quando ele reparou o vento, ficou com medo.
sabe? Aí que tá. E começando a afundar, gritou. Quando ele tirou o foco de Cristo, começou a olhar para as circunstâncias ao seu redor, ele afundou. É assim eu e você, irmão. Se a gente tirar o foco de Deus, focar nas coisas ao nosso redor, palavras que vêm para nos destruir, palavras que vêm para nos derrubar, palavras que não vão nos edificar em nada, porque quem edifica eu e você é Cristo, irmão. E é cada um. Eu não vou edificar você, você não vai me edificar, mas se você dar lugar ao Espírito Santo de Deus e deixar Deus trabalhar, Ele vai mudar a tua vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a verdade, irmão. A verdade é que Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e vai ser eternamente. Sabe, a gente não vai durar muito tempo nessa terra. A gente estamos aqui de passagem. Enquanto nós estamos aqui, nós somos o sol da terra, a luz do mundo. Só que, ultimamente, essa luz e esse sal, o sal está sem sabor, a luz está se apagando. E as trevas são prudentes, mais que os filhos da luz. Os filhos da luz ficam se degladiando. E os filhos das trevas que Deus venha abençoando a vida de vocês, irmão. Amém? Pai do Senhor, irmão. Lilian, Cristiane. Olha, chegou uma que deu a paz do Senhor, tá vendo aí? Isso sim vale a pena. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado aí por estar conectado aí. Que Deus abençoe sua vida. Vamos compartilhando a palavra de Deus, irmão. Que é bom, né? A gente lê. É só para avisar vocês que eu não sou pastor, tá? Que às vezes a gente fala, sempre que eu gosto de ler a palavra e compartilhar a palavra de Deus com as pessoas, né? Mas eu não sou pastor, não. Sabe, eu acho bonito, sabe, a, o chamado pastoral, sabe? Não só todos os ministérios, sabe? Missionário e tudo. Eu simplesmente cheguei a diácono só da igreja, né? É uma grande honra, porque igual Estevão é um diácono, né? E Deus, irmão, quando a gente deixa de trabalhar, Ele vai fazer a obra, sabe? Se um dia Deus permitir, querer que eu seja um pastor, eu estou aí, ó. Sabe? Porque esse mundo, a gente é tão passageiro, a vida da gente fica perdendo tempo com tantas coisas, de glorificar a Deus, levar a palavra de Deus às pessoas que realmente necessitam, sabe? Tem pessoas que necessitam, de repente Deus te deu um dom tão lindo de se levantar as pessoas, onde você chega, mano. A gente era para ser diferença. É para ser a diferença, não era para ser não, é para ser a diferença, sabe? Que essa luz venha a acender, mano. Que essa luz venha a resplandecer em nós de novo, que as pessoas olhem e veem Cristo em nós, Cristo em nossa vida, né? Que possamos levar palavras que vão levar pessoas a crerem em Cristo, que vai ter mudança de vida, mano. Casamentos restaurados, vidas restauradas, não pessoas sofrendo, mas sim pessoas dando testemunho daquilo que Deus fez na vida dela, a mudança, e a gente fica alegre com essas mudanças, sabe? Mudança de comportamento, homens mesmo tem que mudar esses comportamentos aí, essas visões que o homem tem, né? Toda hora pecando, todo mundo caindo no pecado, sabe? Tem que começar a pegar mais firme com Deus, deixar Deus trabalhar, começar a se alimentar de coisa boa, sabe? Começar a praticar realmente a palavra e viver aqui, trazer para a vida da gente. Porque quando Deus, você começa a trabalhar tem intimidade com Deus, Deus vai te abrir na mente, irmão, sabe? Ele vai te colocando em situações para você aprender, e a gente vai aprendendo, irmão. Então vamos se alimentar de coisas boas. Quando a gente se alimenta de coisas boas, irmão, Deus ele vai fazer. Quem crê, pega a visão, irmão, muda de vida, sabe? Muda seu jeito de falar, seu jeito de pensar. Se é estourado igual o Pedro era, controle-se, segura, sabe? E tenha fé, irmão. Na hora que você tiver fé, Deus está no teu barco, Ele não te abandonou, sabe? Seja igual Pedro nesse momento. Se for o Senhor que eu vá até ti, que um milagre vai acontecer em sua vida, irmão. Sobrenatural vai acontecer. Não preste atenção nas circunstâncias que vêm, nos bombardeamentos que vêm, palavras e críticas, sabe? Desânimo. Vai vir, irmão. Cristo passou por isso.
sem ter precisado passar, mas passou para nos mostrar que ele venceu. E nós, como seguidores dele, temos que aprender com ele que ele venceu. Nós venceremos, irmão. Nós vamos vencer. A presença de Deus basta. Nós temos 2 pernas, 2 braços de inteligência. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós venceremos as dificuldades que você se encontra, irmão. Coloque na mão de Deus e confia no Senhor. Ele vai fazer, irmão. Que tanta gente pede e Deus não responde. Deus já respondeu, irmão. Ele já está fazendo. Isso é a fé que você tem que ter. Não, Deus já respondeu. Vai acontecer, vai ser bom em nome de Jesus. E seja feita a vontade dele sobre a minha. Porque ele sabe o que é bom para nós, o que não é. Não é? Sabe? A gente tem uma mania que Deus faça do jeito da gente. Não, tem que ser assim, sabe? Senão, não é Deus. Nossa. Oh, poderoso. Deus, ele faz, irmão. Ele sabe o que é melhor para você. Se ele não der as coisas que você está pedindo do teu jeito, porque ele sabe que aquilo ali não vai ser bom. E ele vai te dar coisa melhor. Esse é o Deus que você serve ou não é? Não é o Deus que você acredita ou não? Então vamos botar em ação essa fé aí, ó. Crer em Cristo. Vamos voltar ao primeiro amor aí, ó. Cristo em primeiro lugar sempre. Eita, Deus maravilhoso. Amém? Que Deus venha abençoando vocês aí. Muito obrigado realmente a todas as pessoas que estão aí. A todas as pessoas que entraram, as que criticaram aí também, que Deus abençoe. Amém? Que Deus venha fazendo milagres na sua vida. E procure Deus também, não. Procure conhecer Deus aí, que é bom. Sabe? É bom conhecer a Deus. A gente vai tendo intimidades com Ele, depois o resto é com Deus, né? Não é comigo, não. Experimente conhecê-lo. Aí você vai ver o trabalhar dele na sua vida. Depois você fala, nossa, é verdade. Né? Porque ele assim, ó, esse hino para encerrar nossa live. Lilian Cristiane Pereira da Silva, estou no monte te assim, oh, Deus abençoe. Deus abençoe. Ore por mim, irmã. Ore por mim, hein? Amém? Coloque meu nome em oração aí também. Diz assim, ó. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória. Irei à glória ao meu Jesus, que vive está.
Quem crê? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém? Pega a visão dessa palavra, desse louvor, irmão. Crê em Deus, crê em Cristo. Ele está vivo. Amém? E vai voltar, irmão. Então estejamos preparados. O que nós estamos preparados para Deus na hora que a gente chegar diante do grande trono lá, prestar contas. Ainda dá tempo, irmão. Há tempo de mudança ainda. Receba Cristo aí, em teu coração, em teu lar. E obrigado a todos. Amém? Que Deus abençoe grandissimamente pelo apoio de vocês. Vocês são pessoas abençoadas, em nome de Jesus. Amém? Obrigado a todos e até uma próxima aí, se assim Deus nos permitir, né? Que Ele que sabe todas as coisas, né? Até mais, irmão. Obrigado.